E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Perdão pelo atraso do vídeo que a gente normalmente faz minutos depois do término do jogo do São Paulo. Hoje é por um bom motivo, né? Eu estava lá nas arquibancadas do Morumbi, muita saudade de torcer pro tricolor direto da arquibancada. Os últimos jogos que eu estava indo na parte de imprensa, fazendo a narração aqui no canal. Você sabe que a gente também transmite os jogos do São Paulo direto lá do Cícero Pompeu de Toledo, mas hoje eu me dei esse presente de um clássico, São Paulo e Corinthians, o majestoso dos principais clássicos nacionais. Eu me dei esse presente de ser um torcedor de arquibancada, gritar. Vocês estão vendo até minha voz que não está muito boa, porque gritei um pouco lá no estádio. Mas foi muito bacana, gente. Apesar da friaca que está aqui em São Paulo, tá um frio, parece um polar antártico, digamos assim. É uma friaca absurda, 13, 12 graus. No Morumbi a sensação térmica estava com certeza abaixo disso, porque, cara, tava uma neva, garoa, aquele vento, meu pai amado. Mas, bom, tudo em prol do tricolor. Eu sempre digo aqui que a torcida do São Paulo é uma das torcidas mais espetaculares do Brasil. De uns 10 anos para cá, é, assim, de longe a torcida mais resiliente, né? A torcida que, mesmo com vários vexames, vergonhas, eliminações, o São Paulino estava presente empurrando o time, e é assim mais uma vez, né? É bem verdade que a gente vem de uma classificação histórica, né, em cima do Atlético Goianiense na semifinal, indo para final da Sul-Americana. A torcida estava sedenta, né, por um bom momento, e veio aproveitando, né, essa situação da classificação. Tivemos quase 47 mil pessoas no estádio do Morumbi, mais uma média histórica, né, um público fantástico. E o São Paulo enfrentou o Corinthians com o time reserva, né? O Rogério Ceni mexeu bastante na equipe, o que eu acho que foi um erro. Eu acho que para esse jogo diante do Corinthians era o momento certo da gente ganhar o jogo e virar a chavinha em termos do que a gente vai brigar na competição nacional. Eu acho que vencendo o Corinthians, o São Paulo saltaria para a 12ª colocação, quase 11º, ficaria com 33 pontos e abriria debaixo, né, da zona da degola, começaria a olhar um pouco mais para cima, e isso certamente dá uma motivação muito maior e dá uma confiança para os jogadores também disputarem o Campeonato Brasileiro sem tanta pressão. Eu acho que a estratégia não foi adequada. Eu não entraria com o time que o Rogério Ceni escalou, porque ele fez isso visando o descanso dos principais jogadores, pensando no confronto de quarta-feira contra o Flamengo lá no Maracanã, jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Gente, esse jogo já está liquidado. É um milagre. E claro, a moeda aqui cai em pé, a gente sabe disso. Mas, gente, mesmo assim, cara, eu meio que já descarto esse jogo da volta, até porque eu acho que o São Paulo precisa botar foco agora, nesse momento, no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que 3 dias daria para você começar os jogos o jogo com os titulares, os principais titulares, e mediante segundo tempo, cansaço, você retira. Eu acho que daria para a recuperação desses caras, dos principais caras, para se ele visa ainda, né, a força máxima do São Paulo nesse jogo de quarta-feira. Eu acho que daria para entrar dessa forma. Mas não, ele entrou completamente mudado. Felipe Alves no gol, Rafinha, colocou Miranda, Ferrarese e Luizão de lateral esquerdo. O São Paulo, o Wellington estava suspenso, o Reinaldo vem de uma sequência forte de jogos. E é isso, gente. O cobertor tá curto, não tem outro lateral esquerdo à altura. Ele colocou improvisado o Luizão, que até deu conta do recado. Eu acho que tomou algumas bolas nas costas, se perdeu um pouco em algumas marcações do estádio, dá pra ver muito claro isso, mas de certa forma combateu. Acho que foi bem, né, na somatória do jogo, acho que ele foi bem. No meio-campo, ele acabou colocando Andrés Colorado, aí colocou Galopo, colocou Igor Gomes, que mais uma vez o Rogério Ceni não entende o momento, parece que não aprende com os erros. É um jogo que ele não poderia entrar com o Igor Gomes. Eu entendo a preocupação dele de não colocar jogadores que possam se machucar, até para o restante dos jogos que o São Paulo vai ter. Daqui 20 dias vai ter a final da Sul-Americana, entendo isso. Só que, gente, Igor Gomes é abominado pela torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo viu ele na escalação no telão e já começou a vaiar.
Então fica difícil até para o Igor Gomes mesmo conseguir jogar, né? Ele não consegue desempenhar o melhor dele diante de uma pressão tão grande no estádio com quase 50 mil pessoas gritando contra ele, né? Mas entrou ele e acabou na frente Nahuel Bustos e Éder, finalizando a escalação do São Paulo. Bustos foi brigador e tudo mais, mas acho que o Éder foi o principal jogador do São Paulo na primeira etapa. Ele foi o que mais tentou, mais lutou, mais buscou, e através dele o São Paulo conseguiu o pênalti que ele mesmo converteu depois de ter tomado o gol, né? Do São Paulo depois de ter tomado o gol. Os primeiros 8 minutos foi meio um jogo muito ruim tecnicamente. Aí o Corinthians consegue esse gol com o Yuri Alberto, o Felipe Alves tentou na bola, não conseguiu. E aí, a partir daí, o São Paulo começou a martelar, a pressionar com o apoio da torcida, e aí no final do primeiro tempo sai esse gol de pênalti do Éder. Um pênalti também meio que polêmico. Se fosse contra o São Paulo eu estaria emputecido aqui, mas foi a favor do São Paulo. Mesmo assim, eu acho que é um pênalti que é pênalti de VAR, pênalti que aqui no Brasil acontece. Essa é a realidade. Em outros lugares talvez não aconteceria. E aí no segundo tempo, gente, o São Paulo veio totalmente perdido. O Corinthians começou a dominar as ações até os 15, 20 do primeiro tempo, só dava Corinthians. E a partir daí o Rogério Ceni eu acho que demorou mais uma vez para mudar. E aí ele começa a colocar os cascudos, ele coloca Calera, ele coloca Luciano, ele coloca Patrick. Mesmo assim, com a entrada desses caras, demorou uns 10 minutos ainda para eles entenderem o jogo, a dinâmica do confronto. E estavam meio perdidos ali, né? A torcida começou a ficar impaciente. É bem verdade que o São Paulo teve uma bola na trave, mas as principais chances foi do Corinthians e o Felipe Alves salvou o São Paulo em pelo menos 2 oportunidades claras de gol. O Felipe Alves salvou o São Paulo, a gente tem que reconhecer que ele fez um ótimo jogo hoje. E, gente, no final das contas, no frigir dos ovos, o empate acabou ficando bom para os dois times. É bem verdade que pra gente não é muito bom. O Corinthians também acaba não comemorando esse empate, porque ele sai do G4. Para o São Paulo, ele de certa forma mantém a mesma distância de 5 pontos para a zona da degola. Eu acho que, em termos do que o Rogério colocou em campo, o resultado foi bom. Mas eu acho que o que o Rogério deveria fazer não seria isso que ele fez. Ele deveria colocar um time muito mais cascudo desde o início, os principais jogadores titulares, porque era um jogo importante para o São Paulo do ponto de vista da pontuação, e a gente não viu isso acontecer. No mais, gente, agora é uma final contra o Ceará, né? Domingo que vem, São Paulo vai visitar o Ceará lá em Fortaleza e vai precisar ganhar do Ceará se quiser sair dessa situação incômoda, porque o Ceará está ali brigando para não cair, milimetricamente a mesma campanha do Ceará e do São Paulo, o Ceará só perde no saldo de gol. Então o São Paulo vai ter que vencer esse jogo para empurrar o Ceará e para ele dar esse salto, porque caso contrário vai começar a ficar mais complicado. Faltam 12 jogos, São Paulo em 26 jogos até aqui ganhou 6. Em 26 jogos, São Paulo ganhou 6. São Paulo tem 12 jogos pela frente, pelo menos tem que ganhar 4 e somar mais 2 pontos. Pelo menos ganhar mais 4 jogos. E aí, um time que jogou 26 ganhou 6, será que em 12 vai ganhar 4? Essa é a dúvida. Tomara que sim. O São Paulo tem time para isso. Agora, gente, não pode bobear, né? O Rogério Ceni precisa entender a importância do Campeonato Brasileiro. Ele que estava falando desde o início que o Brasileirão era o foco, depois passou as Copas serem um foco, eu entendo, só que ele não pode, num jogo, num clássico, no Morumbi, com quase 50 mil pessoas, ele começar com um time reserva. Para mim é errada essa estratégia do Rogério. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo. A gente volta amanhã trazendo mais desdobramentos do clássico majestoso, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. Vamos São Paulo!